Só vamos falar desse cara aqui, ó. TSH. TSH é um hormônio estimulante da nossa tireoide. Tá? E a nossa tireoide, ela é uma das principais glândulas que regulam o nosso metabolismo. Então, ela tem uma forma bem de uma borboleta, né? Eu não sou muito bom de desenho, mas enfim. Tá? Localizada aqui no pescoço, né? Essa regiãozinha aqui. E ela é responsável pela produção de dois hormônios importantíssimos para o nosso metabolismo, que é o T4 e o T3. Tá? T4 e T3. Então, dentro do nosso crânio, a gente tem uma estrutura chamada hipotálamo. Então, vamos tentar esquematizar para vocês aqui. Hipotálamo, sistema nervoso central. Depois nós temos aqui a nossa hipófise, ainda no sistema nervoso central. E por último, daí nós temos aqui a nossa querida tireoide. Vamos fazer o contrário aqui. Desenhar o contrário, para ficar mais fácil a gente entender. Desenho aqui hipófise. E aqui embaixo o hipotálamo. Tá, então vamos lá. TSH, tá? Então, estimulante da tireoide. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise, que vai atuar estimulando a tireoide a aumentar a produção de T3 e T4. Consequentemente, o nosso metabolismo, vamos colocar aqui entre aspas, ele fica mais ativo. Tá? Então, basicamente, a função dos hormônios da tireoide é deixar o nosso metabolismo mais ativo. Por isso que eu coloquei aqui entre aspas, que tem muito mais função do que isso. Tá? O hipotálamo, por sua vez, começa a brincadeira toda aqui. Tá? O hipotálamo ele produz um outro hormônio chamado de TRH, liberador, né, das tireotrofinas aqui, que vai estimular a hipófise a liberar o TSH. Tá? Então, sob estímulo do TRH hipotalâmico, a hipófise libera o TSH, que estimula a tireoide a produzir hormônios que deixam o nosso metabolismo ativo. Então, a primeira causa que a gente tem de aumento, como foi perguntado lá de TSH, é um problema hipotalâmico com estímulo excessivo de TRH, levando a um aumento de TSH por consequência. Agora, existe um mecanismo de controle muito bem definido pela nossa glândula tireoide, no sentido de produção hormonal, que é o que a gente chama de feedback. O que isso significa? Toda vez que eu tenho uma quantidade adequada, ou até mesmo excessiva, de T3 e de T4, esses dois hormônios, eles mandam mensagens, TSH principalmente aqui, para a hipófise, desculpa, o T4 principalmente para a hipófise, e o T3 para a hipófise e também para o hipotálamo. Só que esse feedback é o que a gente chama de feedback negativo. Feedback negativo. Ou seja, se eu tenho muito hormônio, eu não preciso mais produzir. Então, é enviada uma mensagem para os órgãos responsáveis pelo estímulo de produção diminuírem, né, esse estímulo. Então, isso é o que a gente chama de feedback negativo. Então, uma outra causa que pode levar ao aumento de TSH é a diminuição da produção e liberação de T3 e T4. Tá? Só que tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar com vocês aqui, é que o nosso organismo ele não trabalha única e exclusivamente com quantidade. Na verdade, ele não trabalha com quantidade. Ele trabalha com função. Então, se eu tenho um metabolismo, né, mais lento, em decorrência, em decorrência, por exemplo, de uma menor produção, menor quantidade de T3 e T4, eu vou ter um estímulo maior de TSH para compensar isso. Agora, se eu tiver um metabolismo mais lento por diminuição de função de T3 e T4, ou até mesmo, né, através do aumento de um camaradinha que sai daqui, que é o T3 reverso, tá? Que vai levar a uma diminuição de função dos hormônios tireoidianos, eu também posso ter um aumento compensatório de TSH, que é o que a gente chama de hipotireoidismo funcional. Tá? Então você pode ter, por exemplo, um T4 e um T3 limítrofe inferior,
mas ainda normais, pela quantidade no exame de sangue, mas o teu organismo ele já percebeu que está sendo insuficiente, ele manda uma resposta para o TSH para tentar compensar esse quadro, o que algumas vezes resolve o problema e outras vezes não. Aí você precisa da suplementação, você precisa diminuir a inflamação, você precisa corrigir toda a parte metabólica para conseguir fazer isso funcionar direitinho. Outra coisa que pode levar TSH frequentemente, né, duas coisinhas para a gente pôr aqui. A primeira delas, a suplementação de iodo. A forma mais comum é o igual 5%. E outra coisa que também pode aumentar aqui a liberação de TSH é tireoidite de Hashimoto. Tá? Então, no caso do iodo aqui, para um aumento da matéria-prima, você oferta mais iodo, né? Esses hormônios eles são feitos basicamente de iodo, né? Com isso, o organismo ele aumenta a captação, a metabolização e aumenta a produção de TSH, né? Para compensar aqui a produção de hormônios tireoidianos. Então, pode ter um aumento de TSH decorrente da suplementação de iodo, né? E já no caso da tireoidite de Hashimoto, ocorre um aumento do TSH, principalmente pela questão, né, das reações autoimunes, onde a gente tem, né, se a gente for apagar o cantinho aqui, se a gente fosse tentar esquematizar isso no gráfico, né, então, eu sempre falo que o médico que tenta controlar a reposição de hormônio tireoidiano na tireoidite de Hashimoto por exame de sangue, ele vai acabar ficando maluco, né? E o Hashimoto, ele cursa como se fosse um gráfico de sobe e desce, e toda vez que vocês têm esses vales aqui, né, então aqui é pico de liberação de hormônio, aqui é o vale, pico de liberação de hormônio, vale, né? Toda vez que você tem esses vales com baixa liberação e ativação de T4 e T3, o teu TSH, né, ele acaba subindo para compensar um aumento de liberação. Então, a tireoidite de Hashimoto, frequentemente a gente acha um TSH elevado, né, às vezes é o primeiro sinal laboratorial que vai te direcionar a pesquisar a tireoidite de Hashimoto, acaba sendo elevação de TSH com T3 e T4 aí relativamente normais. Então sempre vale a pena lembrar disso também, quando o assunto é elevação de TSH, tá bom? Então, de uma forma resumida, basicamente o TSH serve para controlar a liberação de hormônios tireoidianos, né? Gestação também pode elevar TSH, tá? A gente não comentou ali, mas é uma coisa que também pode acontecer. E basicamente ele serve para controlar aí, então, a velocidade, vamos colocar assim, né? Fala assim, metabolismo mais rápido ou mais lento, né? Então a velocidade do nosso metabolismo através, principalmente, da produção e liberação de hormônios tireoidianos, que são o T4 e o T3. E esses dois hormônios acabam tendo um papel fundamental também no controle do TSH. Feedback positivo e negativo.